Questão. Um novo método, um novo método é testado para a determinação de zinco em acerola. 5 amostras de uma mesma planta são testadas pelo método antigo e pelo método novo. Considerando que o método antigo é exato, ou seja, que ele obtém um intervalo de confiança da média correto, calcule com 95% de confiança se o método novo é exato. Então, o que nós precisamos fazer? Encontrar o intervalo de confiança do método antigo, encontrar o intervalo de confiança do método antigo e comparar com o intervalo de confiança do método novo. Se eles forem coincidentes, ou seja, se houver uma região de sobreposição desses intervalos, então as médias são iguais. Se elas são iguais, ok, o método novo é exato, porque o antigo é. Tá? Se duas coisas são iguais, uma é exata, a outra só pode ser exata também, né? Então vamos ver aqui, né? Como é que a gente calcula o intervalo de confiança? Intervalo de confiança da média é x barra, que é a média amostral, mais ou menos t vezes desvio padrão dividido por raiz de n. Então, para cada grupo desses, nós precisamos calcular o intervalo de confiança para o método antigo e para o método novo. Precisamos, então, da média, do desvio padrão, né? O n é o mesmo, que é 5, né, para cada um, tá? Então, como é que a gente faz? A gente pode pegar na calculadora, né? Naquela aula eu ensinei como é que faz média e desvio padrão na calculadora e calcular aqui para o método antigo. Ou a gente pode ir no Excel também, né? Ó, vou fazer no Excel porque para facilitar, né? Também podem fazer no Excel, tá? Vamos ver aqui então. C, aí a gente abre o Excel aqui, fazer aqui, ó, Ctrl O, Ctrl V. A gente vem aqui, ó. O que que a gente precisa? Da média, né? E do desvio padrão. Igual, média, abre parêntese, vem aqui com o cursor, né? Seleciona aqui. Ao Enter. Desvio padrão igual, desvipad.a, abre parêntese, seleciona a partir daqui. Seleciona os dois aqui e arrasta para baixo. Pronto, então a média, vamos colocar aqui, ó, com duas casas decimais, tá? A média do método antigo é 30,10 e o desvio padrão é 0,49. Vamos encontrar agora o que? O t, que precisa, né, para resolver a questão. O t para 5 amostras é 4 graus de liberdade. Sempre o número de graus de liberdade é n menos 1. Então, se são 5 amostras, menos 1 dá 4, né? Com 95% de confiança, por essa tabela que eu passei para vocês, a gente olha aqui no 2,5%, né? Então, 4 graus de liberdade. E aqui no 2,5 dá 2,7764. Então, o T 2,7764 a ambos os casos. Tá? A média mais ou menos T, desvio padrão, raiz de N, né? Vou colocar aqui já, ó, raiz de N igual raiz de N é 5. Pronto. Aí tá aqui, raiz de N é esse valor. Eu posso vir aqui, Ctrl C, Ctrl V.
Uma outra forma da gente copiar para a célula de baixo é assim, ó, você coloca aqui, seleciona a célula de baixo e dá o comando Ctrl D. E ele já copia de cima e passa para baixo. Então, recordando aqui, ó, para a gente fazer o intervalo de confiança, fazer aqui o intervalo de confiança, é, vamos lá aqui no PowerPoint. Intervalo de confiança é igual a x barra mais ou menos t desvio padrão sobre raiz de n. Ó, então vamos fazer aqui, ó, primeiro o menos. Se eu faço primeiro o menos, vai dar um valor mais baixo, né? Porque o intervalo de confiança, ele é um valor mais baixo até um valor mais alto. Ele é uma faixa de valores. Esse valor mais baixo, a gente pode chamar ele de limite inferior. E pode chamá-lo de limite inferior. E o mais alto é o limite superior do intervalo de confiança. Tá? Então, recapitulando, ó, o intervalo de confiança são dois valores que a gente calcula, né? Essa faixa, quando a gente faz aqui o menos, a gente encontra um valor mais baixo e está aqui, o limite inferior. Então, o limite inferior é x barra menos t desvio padrão raiz de n. E o limite superior é x barra, aí eu faço mais t vezes desvio padrão sobre raiz de n. Então, vamos voltar lá no Excel e vamos colocar aqui, ó, limite inferior, limite superior. O limite inferior, então, é igual, ó, igual o quê? X barra menos t, o valor de t aí, vezes, que é o asterisco, desvio padrão, dividido, que é a barra, por raiz de n, que já está aqui. O limite superior é a mesma coisa, só que em vez de menos é o mais. Então, é igual x barra, que é a média, mais t vezes desvio padrão, dividido por raiz de n. Aí. Agora, como eu já fiz a conta para o antigo, é só eu selecionar aqui as duas células, né? Seleciona. Vem aqui nessa setinha do cantinho, essa setinha pretinha, e arrasta para baixo. Vamos ver se ele fez certo aqui para o método novo. Ele fez aqui G3. O que que é o G3? É aqui a média, né? Então ele fez a média do novo menos. Aqui o menos. Aí I3. I3 é o T. Menos T vezes desvio padrão, que é o H3, dividido por J3 aqui, que é o raiz de N. Então, tá certo. Só conferir para vocês verem que realmente está certo. Então, vou fazer aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou ver. Eu tenho o limite inferior e o superior para o método antigo e para o método novo. Vou colocar aqui, ó.
não precisava de tantas casas, né? Vou colocar aqui até 48, 5, então é 49, né? 96, colocar só duas casas decimais está suficiente. Então, ó, eu tenho já o limite, os intervalos de confiança, né? O intervalo de confiança do método antigo é esse, ó, que vai aqui de 29,49 a 30,72, né? Que ficou com uma casa a mais. Deixa eu apagar essas casas a mais aqui. 97 e aqui 72. Aí o intervalo de confiança do método antigo e do método novo, tá? Então agora o que que a gente já resolveu a parte matemática, né? Agora a gente tem que interpretar os resultados. O método antigo, ele obtém uma média que vai aqui de 29,49, aqui isso é o antigo, né? 29,49 até 30,72. 30,72, esse é o antigo. Vamos achar o. Vamos colocar uma outra cor aqui para o novo, tá? O novo vai de 27,97, então começa aqui lá atrás, né? Vou voltar aqui para colocar mais um aqui. Ó, o novo, então, vai de 27,97, né? Até 31,03. Então, esse aqui é o intervalo de confiança do método novo. E o outro é o antigo. Então, agora facilita a visualização, ó. Tem diferença em termos de média deles? A média do novo, ela vai aqui de 27,97, né? A 31,03. E o antigo vai de 29,5 a 29,49 até 30,72. Então, eu pergunto para vocês, tem diferença entre as médias? Eu acho que não, professor, porque está dentro da média antiga. Isso, Rafael, exatamente. O intervalo de confiança do novo, ele inclui o antigo, né? Tem uma região de sobreposição, que no caso aqui, ó, coincidentemente, foi toda essa região aqui do antigo, né? Então, a pergunta é se o método antigo é exato, com 95% de confiança, né? Sim, ele é exato. Tá? Agora, teve um problema aqui, mas só um detalhe, né? Esse problema não é sobre a exatidão mais, porque a gente avalia a exatidão e a precisão, né? Muitas vezes, quando a gente vai validar um método, a gente quer saber se ele é exato, ou seja, se ele obtém o valor verdadeiro, e se ele é preciso, ou seja, se ele não flutua muito. Então, o que aconteceu foi que o método antigo, o método novo, melhor dizendo, ele foi exato, né? Porque ele não diferiu em relação ao antigo, mas ele não foi preciso, porque olha o quanto é ampla essa faixa aqui de valores do intervalo de confiança dele. Vai de 28 a 31, né? Então, ele não é preciso, né? O antigo tem uma dispersão aqui muito menor, tá? Mas aí já é outra história. Beleza, pessoal? Entenderam até aí? Tudo certo?
Sim, deu para entender. Tinha dado certo? Quem fez aí? Tinha dado esse mesmo resultado? O meu deu próximo, deu. Só variou algumas casinhas, mas deu praticamente a mesma coisa. O meu, professor, a única coisa que aconteceu, porque a média de 20, a minha, eu não arredondei, ficou 27, 96 e 31 e eu arredondei para 0,4. Beleza. Não, Mas mas foi. essas diferencinhas muito pequenas aí eu não vou me prender a isso, tá? Lacey tinha dado certo? Sim, Beleza. Luiz? Deu certo, professor. Beleza. Fernanda? Fernanda não está presente. Beleza, então, né? É, então, essa. Ah, tá, beleza, Fernanda. Então, essa foi a resolução passo a passo, né? Fazendo as contas totais. Agora, tem uma outra alternativa, né, que eu ensinei na aula do teste T no Excel, que é o seguinte: ó, a gente vem aqui e faz direto o teste T. Como é que é? Igual teste.t. Parênteses, aí ele vai pedir aqui, ó, matriz 1, vou selecionar o conjunto das amostras do método antigo. Aí ele pede aqui, ó, você tem que ir seguindo aqui o que a função tá pedindo. Ela pede a matriz 1, depois ela pede para colocar aqui um ponto e vírgula, agora ela pede a matriz 2, agora ela pede um novo ponto e vírgula, agora ela pede caudas, unicaudal ou bicaudal. A gente pode colocar sempre bicaudal, tá? Não tem problema. Bicaudal quer dizer que eu quero ver se tem diferença ao nível de 95% que a gente vai usar, tá? Eu quero ver simplesmente se tem diferença. Não quero saber se um é maior que o outro, por enquanto. Só se tem diferença. Então a gente usa o bicaudal. E depois disso ele pede o ponto e vírgula. E agora ele pede o seguinte, ó. Se for par, quer dizer, teste pareado. Teste T pareado é quando as amostras são dependentes uma da outra. Por exemplo, se uma amostra é antes de um tratamento e depois do tratamento. Se for irmãos que foram testados, irmãos gêmeos, um está doente, um está sadio, aí mediu os teores de mediu as concentrações de algum metabólito no sangue. Então, isso é teste T pareado, quando você não pode inverter a ordem aqui da matriz, ó. O antigo, eu não posso colocar, não poderia colocar, se fosse teste T pareado, a primeira amostra na segunda posição. Não posso, ela é fixa, porque a primeira amostra foi avaliada por dois métodos. Aqui não é o caso. Aqui nós podemos inverter à vontade, são 5 amostras independentes, cada uma delas não tem nada a ver com a outra, tá? Então, aqui não é o caso de teste T pareado. Agora, o número 2. Variação igual de duas amostras, né, entre parênteses, homocedástica. Essas amostras, elas têm variâncias iguais ou desiguais? Aparentemente, ó, olha o desvio padrão do método novo, o quanto ele é maior do que o do antigo. Do método novo é 1,24, do antigo é 0,5. Aparentemente, então, as variâncias, né, o desvio padrão é a raiz da variância. Se os desvios padrões são diferentes, provavelmente as variâncias são diferentes também. Então, olhando aqui, eu suponho que são variâncias desiguais, aqui é o número 3. Eu vou marcar aqui, ó, o número 3, tá? Vou colocar aqui e fecho parênteses.
Agora, vamos fazer o teste para saber se realmente as variâncias são diferentes, tá? Porque eu não posso só olhar aqui e supor, tá? Existe um teste, tá? Que chama o teste F, e ele é feito exatamente para sabermos se há diferença entre as variâncias. Olha, é o mesmo raciocínio. Aqui, ó, nós estamos comparando a média do antigo e do novo. Mas eu não posso confiar simplesmente no valor aqui da média. Eu tenho que fazer um teste estatístico para saber se realmente essa média é diferente dessa, ou se foi só por acaso que deu diferente. Se eu repetisse, será que ia manter essa tendência do resultado do método antigo ser maior do que o método novo? Então, é isso que o teste estatístico faz, ele dá uma certa confiança do valor, tá? Da mesma forma, então, quando a gente vai comparar os desvios padrões ou as variâncias, tá? Para comparar média, é o teste P. E para comparar variância, é o teste F. Vamos ver, então, se as variâncias são iguais ou desiguais. A gente faz aqui, igual, teste, ponto F, abre parênteses, aí ele pede aqui, matriz 1, seleciona. Pede o quê? Ponto e vírgula. E matriz 2. Fecha parênteses. Pronto. Então, para fazer no Excel direto, é só isso, tá? A gente faz aqui, ó, teste F, para saber se as variâncias são iguais, e o teste T, para saber se as médias são iguais. Tá? Mas aí precisa interpretar os resultados, tá? Como é que a gente interpreta? É o seguinte, se eu estou usando 95% de confiança, o, o alfa do teste, a gente chama de alfa, ele é o que falta para chegar em 100%. Tá? Então, 95% de confiança, o alfa é 0,05. Esse valor que ele está dando aqui, ó, 0,10 e 0,35, ele é já o resultado do teste, esse alfa que nós estamos falando. Tá? Então, se o valor do teste F der menor do que 0,05, tá tudo lá no vídeo antigo, tá, pessoal? No vídeo do teste T no Excel. Tá tudo explicado tintim por tintim lá. Aqui eu tô só recordando vocês, mas vocês têm que assistir lá aquele vídeo, teste T no Excel, aula 10, tá lá na playlist, né? Mandei até aí no grupo, tá? Então, o teste F, se o teste F for menor que 0,05, quer dizer que as variâncias são diferentes, tá? Agora, se ele for maior que 0,05, quer dizer que as variâncias não são diferentes. Então, ele deu aqui, ó, 0,10. 0,10 é maior que 0,05. Então, vou colocar aqui até escrever aqui, ó, como teste F resultou em um valor maior que 0,05, a 0,1 é maior que 0,05. Né? As variâncias são iguais. Tá? Assistam o vídeo lá que vocês vão anotar lá todas essas regras, tá? Aqui eu não posso ficar todo vídeo falando a mesma coisa com o mesmo grau de profundidade, né? Porque senão fica repetitivo. Professor, Sim, na prova o senhor vai pedir assim, teste T e teste F? eu vou pedir o teste T, mas não tem como responder o teste T sem fazer o teste F, tá? Então, Mas na prática, no Excel vai ter que fazer assim, né? Como o senhor está fazendo. isso, exatamente. Na prática, não tem como fazer no Excel o teste T sem fazer o teste F, né? Tá? Agora que o teste T, lembram que eu fiz uma suposição aqui, ó, porque esse último valor aqui, ó, esse tipo, tá? É 1 para teste T pareado, 2 variâncias iguais e 3 desiguais.
Eu olhei lá e falei, parece que está desigual, né? Mas eu estava só supondo, porque eu ainda não tinha ensinado a fazer o teste F nessa aula, né? Então, mas agora eu já fiz o teste F, já sei se as variâncias são iguais ou desiguais. E eu tinha me enganado. Eu pensei que eram variâncias desiguais, tá? Porque uma estava 1,24 e a outra 0,5. Mas na hora que eu fiz o teste, eu vi que elas não são desiguais, elas são iguais, tá? O teste F apontou que elas são iguais. Se elas são iguais, então eu tenho que usar isso aqui, ó. Variância igual, tá? Então, o tipo do teste é esse, o tipo 2. Agora eu dou Enter. Tá? Não mudou muita coisa. Tinha dado 0,35, né? Ó, vou dar um Ctrl Z. Tinha dado 0,35 e agora deu 0,34. Não mudou muita coisa. Então, agora sim eu posso interpretar o teste T, o resultado do teste T, tá? Como teste T resultou em um valor maior que 0,05, as médias são. Olha, aliás, as médias são iguais. Lá no vídeo tá lá bem definido, tá? Mas é isso aqui, ó. Teste T. Se o resultado for menor que 0,05, o que acontece? Médias desiguais. Se o resultado for maior que 0,05, nós temos médias iguais com 95%. Teste T e o teste F. Se o resultado for maior, aliás, vou colocar aqui, ó, manter o padrão, né? Menor que 0,05. Geralmente é assim, ó, se for menor, é desigual. Tá? Tanto para o teste T quanto para o teste F. Se o resultado for menor que 0,05, o teste F não testa média, ele testa variâncias, né? Então, as variâncias desiguais. Se o resultado for maior, as variâncias são. Faz o teste F. A primeira coisa, faz o teste F. Teste F deu menor que 0,05, então são variâncias desiguais. Teste F deu maior que 0,05, são variâncias iguais. Terminou o teste F, faz o teste T. Porque o teste T, lá na última opção dele, ele vai pedir, ó, variância igual ou variância desigual. O teste T apontou que é desigual, eu uso 3. Se apontou que é igual, eu uso 2. E dou Enter. Pronto, aí você olha o resultado do teste T. Teste T foi maior que 0,05, tá? As médias, né, que eu coloquei errado. Professor, o Oi? seguinte, o meu teste T, ele deu 0,64, 93, 97. Então, onde é que você errou? Assim, eu não sei assim, porque essas médias suas tá diferente, né? Do que tá lá no exercício 1. Como tá diferente? Você não obteve esse valor de 30,10? O teste F meu tá certo, deu 0,10, 32, 39, 03. Aham. Agora o teste T deu 0,64, 93, 97. Então, mas olha que eu tô corrigindo aqui, ó, passo a passo. Aonde foi que você fez diferente do meu? Eu não sei, depois eu vou dar uma olhada aí. Ó, você tem que fazer o seguinte, ó, pega aí o computador e repete, ó. Igual teste.t, abre parênteses, matriz 1.
Seleciona aqui os dados do antigo. Ponto e vírgula. Matriz 2. Os dados do novo. Ponto e vírgula. Unicaudal ou bicaudal? Usa sempre o bicaudal. Ponto e vírgula. Variância igual ou desigual? O teste T mostrou que a variância é igual. Então, é o número 2. Vou apertar o 2 aqui e fecha parênteses. Tem que dar isso aí, ó, 0,344. Faz aí e me fala se deu certo. Tem que dar certo. Senão, nós temos que descobrir onde está o erro. Professor, uma dúvida. Sim? Essas médias iguais, são essas médias aí 30,10 e 29,5? O teste T apontou. Sim, aham. Ah. Mas elas são diferentes, não? 30,10 e 29,5? Eu não Como? entendi. O que está falando aí? Eu O teste entendi. T resultou em um valor Ó, maior que 0,05. As médias são iguais. mas você queria que. Você acha que só ia dar igual a média se desse 30,10 e Ah, 30, tá certo. entendeu? Entendi. Não tem chance de dar exatamente igual. Nunca. Não vai dar nunca igual. Entendi uma estimativa. Tem que dar. Você tem que fazer o teste para saber se estatisticamente elas são iguais ou diferentes. Tá Tá? certo, agora eu enxerguei o negócio. Entendeu? Isso é extremamente importante. Foi bom você perguntar mesmo, viu? Porque não pode ficar com essa dúvida. Porque, ó, se eu quero saber se a altura dos anapolinos é maior que os de Goiânia, os habitantes de Goiânia, eu pego lá 30 pessoas anapolinas e 30 de Goiânia. A chance da média da altura deles dá exatamente igualzinho. Não tem essa chance, Não tem. nula. Mas se eu construo um intervalo de confiança, e aí eu comparo. O que o teste T está fazendo aqui, ele também está trabalhando com o mesmo estilo lá, ó, que a gente fez lá no PowerPoint. Ó. Ele também faz isso. Ele faz um intervalo de confiança para um, para o outro, compara e dá um resultado numérico aqui. Tá? Esse resultado você vai interpretar para saber se as médias são iguais, estatisticamente, ou desiguais. Compreendido. Beleza, então é isso aí. É, Beleza, então, pessoal? Ó, então, recapitulando. Fiz aqui. Então agora deu certo, viu? Deu certo, né? Beleza. Então. É bom fazer os exercícios que você vê onde é que você está errando. Pra na hora da prova não cometer o mesmo erro, né? Tem que repetir, tem que tentar, tem que ver a aula, repetir, tem que dar certo. Porque aí você não está cometendo nenhum erro. É, Então, pessoal, o que que acontece aqui? Ó? Eu fiz primeiro aqui na mão, né? A gente foi lá no, fez aqui na mão e chegou na conclusão, e depois fez aqui direto, teste T. Viu que as médias são iguais. Lembra que a gente tinha visto aqui, ó, as médias são iguais, ó, uma sobrepondo a outra, intervalo de confiança sobrepondo com o outro. A gente falou, então são médias iguais. Aqui o Excel apontou a mesma coisa, né? Então, tá aí. Alguma dúvida sobre esse exercício? Não? Então, vamos seguindo, né? Número 2. Uma barra metálica tem um peso padrão determinado em laboratórios de precisão igual a 10 miligramas. Tá? Eu tenho a barrinha lá, que é usada para calibrar a balança, e o peso dela é 10,00. Esta barra foi usada para calibrar uma balança. Os valores de pesos obtidos por meio desta balança foram. Então, pegou essa barra e pesou na balança e obteve 9,86, 9,90, 9,87, 9,94 e 9,89.
Com 95% de confiança, pode dizer que a balança está calibrada? E aí, quem fez? Quem fez encontrou qual resultado? Eu A minha fiz. deu, a minha deu 9,51 e 10,27. Tá aprovado. A minha deu 9,85 e 9,86. Eu coloquei Uhum. como reprovado. Uhum. Quem mais? O meu deu 9,85 e 9,92. Reprovado também. A minha deu 9,85 e 9,93. É reprovado também. É, exatamente. Quem fez aí, quem chegou nesse resultado aí, tá parecendo mais certo, ó. 85 a 93, né? O meu estado deu esse. Ó, só de olhar os dados, a gente já tem uma expectativa sobre o resultado. A balança era para pesar, tá, 10 miligramas. A barrinha pesa 10, era para ela dar esse resultado de 10. Aí ela deu 9,86, 9,90, né? 9,87, 9,94, 9,89. Todos os resultados abaixo do valor verdadeiro. Por certo que ela não está calibrada. Porque como assim? Ela está sempre dando o resultado abaixo? Flutuar, ok, pode ter uma flutuação. Agora, sempre abaixo, é como se você fosse numa balança na farmácia e sempre desse um peso menor do que o seu peso real. A balança está o quê? Descalibrada, tá? Aí sobre o intervalo de confiança, tá? O intervalo de confiança ele vai ali de um valor um pouquinho acima do mínimo até um valor um pouco abaixo do máximo da flutuação dos resultados, ó. O mínimo aqui foi 9,86, né? Provavelmente, então, o intervalo de confiança vai ser por aí, ó, um pouquinho acima, talvez, do 9,86, e o máximo foi 9,94, então vai ser um pouquinho abaixo do 9,94, tá? Mas vamos lá, né? Vamos fazer logo o intervalo de confiança, tá? Vou copiar os dados aqui. Aliás, quanto que deu ele? Eu acho que já podemos confiar aí quem obteve esse valor aí. O Luiz, né? Luiz, deu quanto aí a sua média? Um minuto, vou ver aqui. Deu. Eu vou voltar do exercício, peraí. Beleza. Minha média deu 9,89 e o desvio padrão 0,03. Leicilene, o seu também deu isso, né? Leicilene, Foi. Deu o seu deu... 0,031 desvio padrão e 9,89 a média. Isso, então tá certo. O T é quanto? 2,7764, eu acho. Isso, é isso mesmo, porque é 5, né? 5 amostras, Uhum. 4 graus de liberdade, é o mesmo do exercício anterior. E o N é 5. Então, o intervalo de confiança da média é igual 9,89 mais ou menos 2,7764 vezes desvio padrão, que é 0,031 sobre raiz de 5. E deu quanto aí? O resultado final? Então, 9 o meu deu 9,85 até?
9,93. Certo. Seu também, né, Leicilene? Sim. Quem não deu esse resultado, por que não deu? Professor, eu consegui todos esses resultados. 9,89, 0,31. O T, Aham. é, o T foi o mesmo resultado. Não sei onde que eu errei. Uhum. Errou, então. Você fez a conta na calculadora? Foi no, Ex- foi no Excel. Excel? Aqui, Então, provavelmente você errou na. porque a diferença que deu foi 0,38. Pode ser na hora no cálculo final. É, foi, Que, nessa conta aqui, ó. Como é que você tem que fazer, ó? que a 9,80. média é. Ó, vou fazer aqui no Excel para você ver, ó. Ó, a média. Opa. Média e desvio padrão N. Vou colocar logo raiz de N, né? Ó, média 9,89 e 2,7764, desvio padrão 0,031. Raiz de N é igual a raiz de 5. Vou colocar aqui, ó, limite inferior é igual média menos T vezes desvio padrão dividido por raiz de N. Tá aí, 9,85. Viu só? Veja aí onde foi que você errou, tá? Para não cometer de novo o erro. Não sei se foi no raiz de 5 ou em alguma parte aí da conta do Excel. Não, professor, assim, antes eu coloquei 9,85. Mas a média que você achou não foi 9,89? Não, a média que eu achei foi 9,51, que foi a menos, e a outra maior foi 10,27. Ah, não, aqui ó, esse X barra aqui ó. Qual foi o valor que você encontrou aqui da média desses cinco valores? O que foi que aconteceu? Quando eu cheguei no resultado 0,31, aí no final eu coloquei 0,38. Acho que foi essa diferença que deu errado, olhando Vamos ver aqui, aqui. ó. Porque deu 9, Zero, calcula aí com 9, 0,38, para ver que dá o mesmo resultado da minha. 0,31, né? Coloca no lugar do 31, coloca 38. Ah, o problema é que você esqueceu desse zero aqui, ó. O desvio padrão não é 0,31, é 0,031. Ah, não, então. Entendeu? Ok, então. Foi esse zero que você colocou, que você esqueceu aí. Beleza, então. Então agora a interpretação desse resultado, ó. A balança está encontrando aqui a média para essa barrinha, um valor entre 9,85 e 9,93. Sendo que o valor verdadeiro da barra está aqui fora, ó, é 10. Logo, a balança está o quê? Descalibrada. Exatamente. A balança está descalibrada, ela não está obtendo o valor verdadeiro. A barra pesa 10, ela está pesando 9,8 até 9,9. Então tem que colocar lá, ó. A balança está calibrada? Ah, não. A balança está descalibrada. Então vamos lá para o número 3. Um cientista queria saber se a prática de atividades físicas por apenas 1 hora por dia, 2 vezes por semana, era suficiente para baixar os níveis de colesterol total no sangue. Para isso, recrutou 8 pacientes, né? Estava escrito 10, mas alguém me lembrou que era 8 só.
cujos valores de colesterol foram medidos antes. Pessoal, quem tiver aí com o microfone ligado, desliga, por favor. Para isso, ele recrutou 8 pacientes cujos valores de colesterol foram medidos antes e depois do tratamento. Calcule com 95% de confiança se o tratamento foi efetivo. Ó, agora é um caso típico de teste T pareado, tá? Porque olha aqui, eu tenho sempre que fosse antes e depois, teste T pareado, tá? Porque se eu for misturar aqui todos os valores aqui de antes, eu vou encontrar uma faixa muito ampla de intervalo de confiança. Aí depois eu vou comparar com os de depois, vai ter outra faixa muito ampla. Aí eu não vou ver diferença. Agora, se eu comparo de um por um os pacientes, antes versus depois, antes versus depois, antes versus depois, aí eu vou ter essa diferença, né, várias vezes essa diferença, aí sim eu vou saber se essa diferença foi significativa. Tá? Então, teste T pareado é isso. Eu não posso inverter a ordem aqui das amostras. Eu não posso colocar o paciente 6 lá no lugar do 7, né? Cada coluna aqui, ó, tem o mesmo paciente antes e depois. Então, é teste T pareado, tá? Então, vamos lá. Como é que responde o teste T pareado? Novamente, nós temos duas opções, né? Vamos fazer primeiro usando aqui o Excel, né? Usando o Excel, mas fazendo passo a passo. E como é que a gente faz? A gente calcula aqui uma nova linha chamada diferença. Aí eu venho aqui, ó, igual. Vou fazer aqui, ó, depois menos antes. Se eu quero ver um abaixamento do colesterol, o depois tem que ser menor do que o antes, né? Se o depois for menor do que o antes, e eu faço a conta aqui depois menos antes, então eu vou ter valores aqui negativos. Depois menos antes. Se der valores negativos, quer dizer que o depois é mais baixo. Então, vamos lá, ó. Média das diferenças, né, e desvio padrão. P, raiz de N, limite inferior, limite superior. Média é igual média, abre parênteses, desvio padrão igual desvipad de ponto A. Seleciono aqui. Não seleciona a média, tá, pessoal? Por favor. Não tá aí. O T. O T, no caso do teste T pareado, não é o número total de amostras, é o número de pares. Então, aliás, o T não, o N, né? São 8 pares. Eu vou colocar logo aqui, ó, igual raiz de 8. Agora o T para 8 amostras, menos 1, 7. 7 graus de liberdade. 95% de confiança, tá aqui, ó. 2,3646. Limite inferior igual média. Seleciona aqui o valor da média, né, que foi esse 0,4, menos T vezes desvio padrão, dividido por raiz de N, que é esse valor. E o limite superior é igual
média mais T vezes desvio padrão dividido por raiz de N. Então, deu de menos 4 até 5. Tá? Menos 4,35 até 5,10. Então, essa diferença, né, entre o antes e depois, ela está aqui, ó, de menos 4,35 até 5,10. Começa aqui num valor negativo, né, e vai até um valor positivo, sendo que o zero está aqui no meio. Se o zero está dentro desse intervalo de confiança, o que é que significa? Significa que pode ser que a diferença seja zero. Se a diferença é zero, não tem diferença nenhuma. Então, a pergunta, o tratamento foi efetivo? Não, não foi efetivo. Não foi efetivo. Tá? Agora, a outra forma de responder aqui, agora direto no Excel. Como é que faz? Quando é teste T pareado, não precisa calcular o teste F. É só fazer aqui, ó. Igual teste ponto P, abre parênteses, matriz 1 e vírgula. Matriz 2, ponto e vírgula. Bicaudal, ponto e vírgula. Número 1, que é par. Tá vendo? Porque o 2 e o 3, ele faz referência à variância. Mas o 1 não pergunta da variância, ele fala simplesmente, é par, teste T pareado. Pronto, acabou a história. Fecha parênteses, ok. 0,85. Tá? Então, ó, como teste T deu resultado maior que 0,085 ou maior que 0,05, então, não há diferença significativa entre antes e depois. Beleza, pessoal? Quem tinha feito, chegou nesse resultado também? Professor, eu Sim. fiz, os valores foram iguais, só que eu fiz o antes menos o depois. Não Aí, tem problema. Não tem tem não, problema. mas deu os resultados iguais, a média, tudo. Sim. Então O vai dar meu aqui, ó. o meu A única deu, o meu resultado ele deu ao contrário. Isso, é porque aqui, né? O 4 ficou positivo e o 5 ficou negativo. É porque você também fez isso, ó. Antes menos depois. Tá? Não tem. Tá. Se você faz o antes menos o depois, aí ele vai dar aqui, ó. Em vez de dar 2, vai dar menos 2, né? Ele vai inverter o sinal aqui das diferenças. E a O média vai ser professor, negativa também. Isso, a média vai ser negativa. professor, foi isso que aconteceu no meu, porque o meu lá, os dois, o um deu negativo, né? Os dois, um deu negativo, e no seu deu positivo. Uhum. Isso, é porque aqui tanto faz. Você pode tanto fazer o valor de cima menos o de baixo, quanto o de baixo menos o de cima. Tá? Mas no meu teste aqui deu, foi 86, 0,86, 86,5. O teste F. 86,5? Não, o teste F não precisa fazer. Não precisa, e eu fiz o teste F e o teste T. O T deu Não. 0,91. Quando o teste pareado, ó, presta atenção, você errou o teste T aí, viu? Cuidado, porque isso é extremamente importante e quem errar o teste T pareado, não fizer aqui, ó, par, essa opção aqui, ó, tá? Eu não posso considerar, porque tá errado. O exercício está errado. Teste T tem três opções, tá? A1, aqui essa última, esse último, Professor, tem como aumentar aí? Porque tá muito pequenininho. deixa eu ver aqui se dá para aumentar.
Ó, tá melhor? Agora saiu o foco do teste T, só tá aparecendo. Teste T? É, aquela explicação do teste T saiu da tela. Aí. Agora sim, ficou melhor. Dá para visualizar. Ó, então, repetindo, hein? Quem errar teste T pareado vai ficar com nota ruim na prova, porque cada questão vale uns 20 pontos aí, né? Então, teste T pareado, não precisa calcular teste F, tá? É só colocar essa primeira opção aqui, ó, par. Se é pareado, não calcula o teste F. Ele já é direto. Agora, se calcular o teste F, aí fizer lá, teste F aqui, ó, variâncias iguais, variâncias desiguais, esse é para aquelas questões onde não é teste pareado. Quando é parzinho, já vai direto aqui, ó, opção um, par. E não faz teste F. Agora, se fizer a opção 2 ou a 3 aqui, e se for teste T pareado, vai com zero nessa questão. Então, compreendam. Teste T pareado é Zero em tudo, professor? par. Sim, quem Não vai considerar nadinha? nada. Porque está Nossa, usando o professor, teste errado. Está usando o teste errado. A resposta está errada, a interpretação está errada, está tudo errado. Tá? Então, recordem. Quando for situação de antes e depois, é teste T pareado. Anotem no caderno, aonde for. Antes e depois, teste T pareado. Não faz teste F. Tá? Já interpreta direto o resultado do teste T. Se der maior que 0,05, não há diferença. Se dá menor que 0,05, tem diferença. Beleza? Compreendido? Beleza. Dessa maneira, até dá para interpretar melhor a resposta na interpretação do exercício. Porque ele fala aí, ó. Se for maior que 0,05, né? Aham. Há diferença significativa. Caso contrário, não. Se for menor, né? Se for menor, tem diferença. Isso. Se for maior, não tem diferença. Tá? Naquela aula do teste T no Excel, é que eu fiquei um tempão lá escrevendo, explicando essa questão aí da interpretação do resultado do teste T. Então, quem não assistiu, assista. Quem assistiu, assista de novo para estudar para a prova. Beleza, pessoal? Beleza, professor. E ficou faltando essa aqui, né? A 2, a gente fazer no. Ah, não, essa 2 aqui não tem como fazer no Excel direto. Não tem como, tá? Porque o Excel, ele, para fazer o teste T, ele pede matriz. Aí você faz a matriz um e compara com a matriz 2. E a gente quer comparar uma matriz de dados, né? São esses 5 dados, com um valor único. Então, não dá para fazer no Excel. Então tá, pessoal. Então eu vou salvar o vídeo, colocar lá Playlist. na playlist, tá? E semana que vem é a nossa prova semelhante aos exercícios de hoje. Tá ok. Aí depois a Redobrada gente. com relação ao teste T pareado. Certo. A Sim? gente encaminha a lista depois da revisão. Isso. Tem a tarefa de hoje, aí vocês colocam a lista de que fizeram hoje lá, tá? Ô, Tá bom. professor, Vamos lá. aquelas questões que era para fazer no Excel, eu vou ter que corrigir algumas coisas aqui hoje que eu fui entender essa parte de teste no Excel, sabe?
Eu vou Aham, corrigir e vou postar lá, tá bom, beleza. tá Eu bom? também, professor, que eu não tinha assistido esse vídeo do teste T, eu vou ter que incluir esse teste T, aí eu coloco novamente lá. Tá, tudo bem. Beleza, então, pessoal. Boa noite a todos e até semana que vem.